Bom, pessoal, vamos lá então. Nós temos uma manifestação oficial do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na noite de hoje, colocando em risco ou em áreas de risco algumas regiões com mudanças de bandeiras que designam os riscos, e Porto Alegre é uma delas. Sai da bandeira laranja, entra na bandeira vermelha e nós vamos ter um isolamento social bastante mais significativo, como foi no começo da parada lá atrás. E eu preciso conversar com vocês sobre os reflexos pro internacional e pro futebol gaúcho. Vamos nessa! Bom, Porto Alegre, Canoas, região de Palmeiras das Missões, região de Capão da Canoa, são regiões com Novo Hamburgo, são regiões com mudança de bandeira para níveis mais elevados de risco, especialmente levando-se em consideração a ocupação dos leitos hospitalares e o risco, o medo de um colapso no sistema hospitalar. Não vou entrar na análise da gravidade disso em relação à condição de saúde e a condição econômica, na medida em que o comércio fecha novamente, só ficam abertos aqueles que têm e trabalham com produtos ou com serviços de primeira necessidade, e o reflexo econômico também é importante, além do reflexo da condição de saúde, os riscos importantes. Não é a minha área, não sou técnico nisso, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os reflexos pro futebol. Bom, treino já era. Nós vivíamos na semana passada uma expectativa do Inter e do Grêmio, em reunião com o prefeito de Porto Alegre, de que houvesse, além da liberação para os treinos restritivos que estão tendo a dupla Grenal há 7 semanas, a liberação para treinos coletivos, os treinos normais, aqueles treinos em que a dupla Grenal, os jogadores de futebol, podem simular jogo e tal. Havia uma expectativa grande em relação a isso, com uma resposta que seria dada nesta semana. A atual condição apresentada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que deve ser obedecida sem contestação por parte dos municípios, com um novo decreto que estabelece a restrição a partir de terça-feira. Essa nova determinação vai fazer não só com que o Internacional não possa fazer o treino coletivo, como não possa fazer treino nenhum. Estão suspensos os treinamentos, de novo, como foi lá no começo da parada, lá quando, num primeiro momento da restrição. Então nós temos provavelmente nas próximas 2 semanas esta condição em Porto Alegre, com a dupla Grenal não podendo mais sequer treinar. E aí nós estamos falando numa involução física e numa necessidade de retomada por completo depois. 2 semanas são 15 dias, é quase como se os jogadores tivessem tirado férias novamente e tivessem que voltar. Resumidamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, embora não seja especialista nisso, mas não precisa ser para chegar a essa conclusão. Não serviu para nada o treinamento que o Internacional fez até agora, ou praticamente para nada. Essa é a verdade. Se vai parar por 2 semanas ou mais a partir de agora. Bom, a outra condição é sobre a retomada do Campeonato Gaúcho. Eu quero lembrar para vocês que a cartilha, o protocolo, o projeto apresentado pela Federação Gaúcha de Futebol, o governo do estado, que foi muito elogiado pelo governador Eduardo Leite, eu botei ontem à noite a resposta dele aqui. Este projeto envolvia, segundo Luciano Oxman, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, a possibilidade, atendendo aquilo, de voltar ao futebol independente da bandeira. Cara, o independente da bandeira é utópico, é uma ilusão. Com bandeira vermelha em Porto Alegre, não vai voltar futebol em Porto Alegre. A Federação Gaúcha de Futebol não vai conseguir implementar essa ideia de que o seu protocolo de segurança independe de bandeira. Se tiver bandeira laranja ou bandeira amarela, há sim a grande possibilidade de retorno. Com bandeira vermelha, que é a atual condição de Porto Alegre, gente, esqueçam. Não tem retorno do futebol. E o governador do estado do Rio Grande do Sul prometeu para a próxima semana uma resposta à Federação Gaúcha de Futebol. Pois eu digo, na atual condição a resposta é negativa. E a minha expectativa era justamente o contrário ontem à noite, na medida em que o governador tinha gostado muito do projeto. Então nós temos uma situação bastante crítica neste momento em relação à perspectiva de retorno do Campeonato Gaúcho. Eu acho que o 19 de julho pretendido pela federação não deve se confirmar. Nós temos que trabalhar com a melhor das hipóteses neste momento, que é o agosto, o começo de agosto, e torcendo muito para que a condição melhore. Gente, uma coisa importante dita pelo governador, historicamente, as 2 próximas semanas, que são
A última semana de junho e a primeira semana de julho, historicamente, nos outros anos também foi assim, é a semana principal de ocupação quase que ao extremo dos leitos hospitalares por problemas respiratórios. E neste ano, com o acréscimo do Covid-19, esses problemas tendem a ser mais graves. Por isso, uma concentração total de atenção nessas 2 semanas. Isso pode, entre aspas, ser positivo. Pode ser preventivo e a gente pode, quem sabe, imaginar uma condição melhor para a sequência. Mas é tudo especulação. A verdade, a informação neste momento é que nós demos vários passos atrás em relação a qualquer perspectiva de retorno de futebol. E aí nós aumentamos aquela preocupação sobre a condição financeira do Internacional. Quanto mais tempo demorar o futebol, maior a crise. Valeu!